E aí, menino do Enem, tudo bem com você? Espero que nessa pandemia de coronavírus, e ouça isso com a voz da Cardi B, espero que nessa pandemia do coronavírus você esteja, apesar da dificuldade, esteja tranquilo, não há necessidade de pânico, todos juntos, cada um fazendo a sua parte, tudo vai dar certo, tudo bem? O lance é o seguinte, a nossa vida não pode parar, até porque você tem uma vaga para conquistar, então vamos lá. No nosso último encontro, eu tinha parado falando para você sobre o surgimento das polis gregas, lembra? De Atenas e de Esparta. Então já vou colocar aqui para você o nosso título de hoje. Atenas e Esparta. Esse é o nosso título de hoje. Mas enquanto você vai pensando, enquanto você vai tentando ativar a sua memória, vamos recordar uma coisinha? Eu falei para você, né? Teve lá as ondas migratórias, falei para você que houve as ondas dos aqueus, dos eólios, dos jônios e por último a dos dórios. A chegada dos dórios ocasionou o surgimento da primeira diáspora grega. Depois da primeira diáspora grega, houve lá na Grécia, na Península Balcânica, a formação do sistema gentílico, dos guenos, os quais eram pequenas propriedades comandadas pelo pater-famílias e que tinha como característica a partilha em comum de todos os bens. No entanto, chama a sua atenção para o seguinte detalhe: o relevo grego ele é acidentado e ele é montanhoso, além do fato de que o solo também é pobre. Nessas características, nessas circunstâncias, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer para nós que a situação grega era muito peculiar. Então o lance foi o seguinte: conforme a população foi crescendo, os recursos se tornaram escassos. E a pressão começou, a pressão social começou, de tal modo que o pater-famílias se viu diante da necessidade de encontrar um mecanismo de resolver essa questão. E para resolver essa questão, ele criou dois conceitos basilares para o desenvolvimento das polis gregas, sobretudo no caso ateniense. São os conceitos de res pública, a coisa pública, aquilo que é de todos, e o conceito de propriedade privada, que vem a reboque. Tudo bem? Só que, conforme o tempo passa, esses conceitos não são capazes de articular e de gerir os poucos recursos que existiam naquela sociedade, de tal maneira que o pater-família se viu diante do mesmo problema, e aí ele deu início à segunda diáspora grega, expulsando a galera, as gerações mais novas naquelas regiões. É nesse momento que, na segunda diáspora grega, que eles se espalham pelo mar Mediterrâneo e a colonização dos gregos começa. Detalhe, é nessa mesma época que surge a cidade de Roma, que a cidade de Roma é fundada, mostrando para nós, denotando para nós uma claríssima influência grega na fundação, na origem da cidade de Roma. Lembrou? Aí, beleza. Só que a questão é a seguinte: com o desenvolvimento do genus, do sistema gentílico, a expulsão da galera da segunda diáspora grega não é suficiente para equacionar a questão. E qual é a questão? Você tem muita gente e poucos recursos disponíveis. E aí o pater-famílias tem diante de si um problema. Ele vai ficar expulsando todo mundo o tempo inteiro? Ou o que ele vai fazer? É nesse cenário que nós temos a formação das polis, dentro de um contexto muito específico. E é nesse contexto que eu queria começar com você. Então vamos lá. Qual é o contexto em que nós estamos? O contexto em que nós estamos, vou marcar aqui, ó. Contexto em que nós estamos. Fazer uma nuvenzinha. O contexto em que nós estamos é um contexto da seguinte forma. Como ele se processa? Assim, havia lá na Grécia, aconteceu um crescimento populacional que era natural. Esse crescimento populacional estava intimamente relacionado com a realidade da baixa, observe, disponibilidade de recursos. Beleza? Característica daquela região. Baixa disponibilidade de recursos, porque o território é ruim, o solo não é muito bom, e o crescimento populacional. Nessa soma, nessa aritmética de muita gente e poucos recursos, isso só pode ocasionar a seguinte realidade. Se eu somo isto
Com isto, eu produzo o seguinte problema. O endividamento, completemos, né? O endividamento dos pequenos proprietários. Aí você pensa, mas peraí, de onde que vieram esses pequenos proprietários? A questão é a seguinte, os descendentes do paterfamilias, lembra da segunda diáspora grega? Na segunda diáspora grega, o paterfamilias expulsa aqueles que eram as gerações frutos da geração mais recente, que não eram membros das famílias originais. Essas pessoas que foram expulsas, no longo prazo, parte delas também, veja, a maior parte vai embora. Mas aquela galera que continua, porque perceba, o crescimento populacional é constante. Então, em dado momento, aquela solução inicial na segunda diáspora não mais é efetiva. E como essa solução não é mais efetiva, acontece essa situação. Quem não era daquela elite que se tornou a proprietária das poucas terras disponíveis, começa a se endividar. São os pequenos proprietários. Portanto, quem são os pequenos proprietários? São os descendentes daquela galera que ficou na sequência da segunda diáspora grega. Tudo bem? Lembrando que o paterfamilias distribuiu num ato de nepotismo escancarado, ele distribuiu as melhores terras para aqueles que eram chegados dele. Beleza? Associado ao endividamento dos pequenos proprietários, também existe um violento e criminoso fato, que é a concentração de terras. Este é o cenário grego. Fechou? Agora, chama a sua atenção para o seguinte, isso vai ser interessante para nós depois. Esse cenário de endividamento e de concentração de terras, ele produz para nós as chamadas tensões sociais. As tensões sociais que irão fornecer, que serão a tônica do desenvolvimento de Atenas, estão aqui. Beleza? O endividamento da galera e a concentração de terras. Aí você pensa, professor, como assim o cara se endivida? Gente, ele não tem acesso à terra. Então ele começa a pegar dinheiro emprestado, pega um recurso ali, pega um recurso ali. Só que como ele não tem de onde tirar, ele vai se endividando. E essa elite vai dominando essa galera que são os pequenos proprietários. Conseguiu visualizar? Beleza. Este cenário é comum a Atenas e Esparta. Os espartanos vão resolver isso da forma deles. Só que, lá em Atenas, o desenvolvimento dessa questão é um pouco mais sofisticado. Então, coloquemos aqui. Atenas. Como o nome é importante, eu vou grifar já, mas eu vou esperar essa tinta secar para eu grifar daqui a pouco. Então, o lance é o seguinte. Atenas. Qual é o local que nós estamos falando? Quando eu falo de Atenas, eu estou falando da Ática. E onde fica a Ática? Fica na região mais ao sudeste da Península Balcânica. Aí você fala, poxa, onde é a Península Balcânica? Lembra que eu te mostrei no mapa na sala? Na Europa existem 3 grandes penínsulas, beleza? 2 Piauí e uma Paraíba, lembrou? Península Ibérica, Península Itálica e a Península Balcânica, também chamada de Balcãs. A Grécia fica nos Balcãs, na Península Balcânica. E na região sudeste da Península Balcânica fica a Ática. Além do local onde fica Atenas, convém a nós sabermos também quais são os grandes centros dessa região, dessa cidade, dessa polis. E os 2 grandes centros, vou até trocar de cor, se liga, os 2 grandes centros dessa região são estes aqui. São a Ágora, que fique claro, e aí você pensa, mas professor, o que é a Ágora? A Ágora é a praça pública, o mercado onde circulam cidadãos, decisivo para o desenvolvimento de Atenas. Depois da Ágora, havia também a Acrópole, e eu marquei o acento errado aqui, mas não tem problema não. A Acrópole. A Acrópole era a parte mais alta que tinha lá. Era lá que ficava o templo, era lá que ficavam essas estruturas. Beleza? Aqui é o local, aqui são os centros, as regiões de importância em Atenas. Logo na sequência, queria marcar com você aqui um ponto que vai servir para que nós entendamos como
como que a política ateniense se desenvolve. Então, esse tópico serve para a gente analisar a questão como um todo. Quando eu falar de legisladores, eu sempre farei referência a esse desenvolvimento. Então, vamos lá. Como que aconteceu a evolução política de Atenas? Como que aconteceu a evolução política de Atenas? E aí nós vamos marcar como que aconteceu este processo. Fechou para você? Agora vamos lá. No início, lá no início de Atenas, perceba, depois da segunda diáspora grega, houve um gradual processo de concentração de terras e de endividamento dos pequenos proprietários, em função do controle das elites. Beleza? Essas elites originaram aquela camada social que governava. A primeira fase da política ateniense é a chamada monarquia. Só que aqui, queria fazer com você a anotação de um detalhe. A fase, o momento da monarquia em Atenas é um momento muito obscuro. Então vamos colocar, é uma época obscura. Mas em que sentido? Nós não temos acesso a muitas informações. E por quê? Porque as fontes que sobraram, elas não nos contam muita coisa. Não há muitos detalhes sobre isso. Então nós sabemos que houve uma monarquia, sabemos que em dado momento, os descendentes dessas elites, lá do paterfamílias, os descendentes desses caras, se tornaram reis de Atenas. Reis da Grécia, por exemplo. Já ouviu a Ilíada? Já viu a Odisseia? Desses livros épicos do Homero, é narrado, é contado, é mencionado a existência de Agamemnon, de Menelau, a existência do Odisseu, que era o rei de Ítaca. Ou seja, havia a figura dos reis. Agora, tirando isso, poucas informações nós temos. O que nós sabemos, e o que as fontes nos fornecem, é que na época da monarquia, os reis, que eram chamados de basileus, vou até marcar aqui, ó. Na época da monarquia, havia o basileu. Quem era basileu? Era o rei. E este rei, ele governava com a ajuda de membros da elite. Tinha que ser, né? E esses membros da elite, eles eram conhecidos como areópago. Era o conjunto desses caras. Então, a primeira fase da política ateniense é a fase da monarquia. Lembrando, é uma época obscura, sabemos pouco sobre isso, em que havia o rei, chamado Basileu, e junto do Basileu tinha o Areópago. Beleza? A parte da monarquia, veja como é obscuro, nós não sabemos exatamente como foi a transição da monarquia para a próxima fase. O que nós sabemos é que essa elite do Areópago se volta contra o rei e toma o poder em Atenas, o que ocasiona o surgimento da oligarquia. E você fala, mas professor, a palavra oligarquia, o que ela significa? Oligarquia, caro menino do Enem, significa o governo de poucos. E quem são esses poucos? Ora, são a elite de Atenas, que estava dentro do Areópago, são esses caras. Mas como que eles governavam? Como que o Areópago se organizava? O Areópago se organizava por meio do arcontado. Aí você deve estar se perguntando, professor, o que é arcontado? O arcontado é o conselho dos arcontes. E o que são os arcontes? São pessoas escolhidas ali entre a elite que irão governar durante um tempo pré-estabelecido e irão conduzir a cidade. É assim que funcionava. Esse arcontado, onde estavam os arcontes, essa oligarquia, que era coordenada, gerida, administrada pelo arcontado, também contava com o apoio do restante da elite que estava lá no Areópago. Fechou para você? Só que aí o lance foi. As tensões sociais eram tão elevadas nesse momento, as tensões eram tão grandes, que o povo de Atenas começou a pressionar as elites. O arcontado e o Areópago começou a ser pressionado por aquela galera. Aí, no meio dessa história de uma elite que estava se sentindo pressionada, é nesse momento que a elite vai fazer uma concessão. Diante da pressão da elite, ocorrerá uma concessão da elite para apaziguar os ânimos. Então o lance é o seguinte, vamos pensar. Você tem a monarquia, tem a oligarquia.
No momento da oligarquia, em que os arcontes governam, junto com o restante da elite, lá no Areópago, neste instante, as tensões sociais estão elevadas. E por que elas estão elevadas? Endividamento, concentração de terras. Aqueles que eram membros do povo, aqueles que não eram das elites, estavam pressionando as elites por conta do endividamento, por conta da escravização por dívidas, por conta do fato de que eles não tinham participação política plena. Essas eram as temáticas. Então nós podemos inclusive anotar que no período da oligarquia havia uma virulenta oposição. Então a gente marca aqui, ó. Havia uma oposição do partido aristocrático, vou até marcar aqui, ó. Partido aristocrático, que se digladiava com o partido popular. E aí eu vou marcar com você o seguinte, ó. Vou fazer o X aqui para você entender. No momento da oligarquia, o partido aristocrático, que controlava tudo, se opunha ao partido popular. Detalhe, quando eu falo partido, não é exatamente no sentido contemporâneo. É no sentido de que são pessoas que defendem interesses semelhantes. Tudo bem? Então o lance é, na época da oligarquia, a cidade era administrada pelos arcontes, que eram membros da elite, junto com o pessoal do Areópago. E nesse conflito havia a oposição dos aristocratas, que são o pessoal do arcontado e do Areópago, contra o povo. Nessa dinâmica entre eles, vai haver uma grande mudança, só que antes disso, façamos aqui embaixo, para depois a gente completar. Pode ser assim? Então, olha só. Como que era? Eu vou fazer uma pausa para você voltar e você entender o encadeamento do processo. Tudo bem? Então vamos lá. Já falei da evolução política, vou deixar aqui em aberto porque já eu completo. Só que para você entender exatamente o que vai acontecer aqui agora, eu queria que você contemplasse como que era a sociedade ateniense, como que ela estava organizada. Sociedade ateniense. Vamos fazer? A sociedade ateniense, ela era dividida e organizada seguindo este parâmetro. Ficou super torto, mas enfim, seguindo este parâmetro social. Vamos lá? No topo estava ela, a elite proprietária de terras, a grande elite rica. Então coloquemos aqui os eupátridas. Logo após os eupátridas, havia uma outra camada social. Essa camada social eram chamados Gergóis. Que nome estranho, né? Georgóis. Aí você pensa, mas professor, quem são os Gergóis? Os Gergóis são aqueles que têm terras, assim como os eupátridas, mas os Gergóis têm terras horrorosas. As terras deles não são grandes e não são férteis. Então, o que acontece? São eles, os Gergóis, que dependem visceralmente dos eupátridas. E provavelmente são eles, os Gergóis, que são os escravizados por dívida em relação às elites dos eupátridas. Eupátrida, eupatris, eopatris. Isso daqui são os descendentes do pater, família. Patris, pater. Consegue ver a relação? Então, os eupátridas são essa elite aqui, são os arcontes, são os areópago, é a galera do areópago, tudo bem? O Gergói é uma galera que tem acesso à terra, lembra daquele pessoal que ficou lá e ficou se endividando? Pois é, são eles, os pequenos proprietários. Depois dos Gergóis, tem uma outra galera, e essa outra galera, chamarei aqui para você, marcaria de preto, tá? Essa outra galera são chamados de, olha só, são chamados de demiurgos. E aí você deve estar se perguntando, poxa, eu tenho que saber esses nomes todos? Não. Para a sua prova, não. Mas eu estou te mostrando para você entender. Quem são os demiurgos? Os demiurgos são a galera que trabalha na cidade, fazendo comércio, artesanato, esse pessoal. Aí beleza, já foi o eupátrida, já foi o Gergói, já foi o demiurgo, falta quem? Depois do demiurgo, vai ter uma galera que vive lá em Atenas, mas sobre condições um pouco complicadas. Eram os chamados tetas. Quem são tetas? Quem são os tetas? Os tetas são pessoas sem terra e são pessoas que trabalham, assim como os demiurgos, na dimensão ali do comércio, do artesanato, eles estão ali. Então, demiurgos e tetas são muito semelhantes, mas o lance é, os tetas são desprovidos de terras. Alguns demiurgos até tinham terras, só que eram terras horrorosas também.
Passamos os tetas. Agora falta para nós, vou fazer aqui de rosinha, tá? Depois dos tetas, faltam eles. Aquela galera que não era exatamente ateniense, mas que morava ali. Eram os metecos, que não tinham absolutamente nenhum direito lá em Atenas. E por último, são os estrangeiros, tá? Os metecos. O que os metecos fazem lá em Atenas? Eles vivem, trabalham com comércio, essas coisas assim. Mas eles têm um estatuto diferente porque eles não são atenienses. E por último, a base da sociedade tem que ser, né, os escravizados. Tudo bem? Esses escravizados podem ser pode ser fruto de uma escravização por dívida, pode ser o cara que foi derrotado numa guerra, sacou? Esses são os escravizados. A estrutura social ateniense é dessa forma. Eupátrida, elite. Gergoi, uma elite bem safada, porque eles não têm terra boa. Demiurgos e tetas são pessoas que trabalham com comércio, artesanato. Meteco trabalha com comércio e artesanato também, mas ele é estrangeiro. E, por fim, os escravizados. Pegou? Agora, qual é o lance? O partido aristocrático são os eupátridas. O partido popular é todo mundo, do Gergóis até os tetas. A pessoa, mas e os metecos? Os metecos não estão incluídos, porque eles não são atenienses. Então, observe, você tem 3 grupos sociais que se opõem aos eupátridas. E nessa tensão social, é nesse desespero que a oligarquia vai se valer de uma transformação. A oligarquia vai entender o seguinte: se a gente não colocar um pano quente, a oligarquia entende isso. Os arcontes, eles entendem dessa forma. E a leitura deles é uma leitura muito precisa. Eles vão falar o seguinte, ó, se a gente não colocar se a gente não pacificar esse território, a gente vai rodar. Vai haver uma revolta social e a cidade vai pro pau. Resultado, houve uma transformação. Uma transformação que vai conduzir para a democracia. É esse o ponto que você tem que guardar. Então vamos lá? As transformações. Coloquemos da seguinte forma. As transformações que conduziram à democracia. E veja como aqui está o coração para você entender a abordagem que o Enem faz. Já temos a sociedade, já temos essa evolução. Transformações que conduziram à democracia. Nesse embate entre os aristocráticos e os populares, nesse embate entre os eupátridas e o resto da galera, acontece uma mudança. A elite de Atenas, os eupátridas, decidem mudar a regra do jogo. E eles vão lá e vão convidar. Os oligarcas vão fazer isso. Eles vão convidar um sujeito, e esse sujeito vai fazer uma coisinha. Esse sujeito, chamado Drácon, nome importante, tá? O Drácon vai ser convidado pelos aristocratas, lá em 621 a.C., para apresentar um plano, para apresentar uma solução. E adivinha qual foi a solução que o Drácon fez? O Drácon vai lá e Drácon, o que ele faz? Ele redige, ele escreve as leis. Aí você pensa, professor, ele escreve, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que até este momento as leis em Atenas eram orais. A elite controlava aquilo que era lei, aquilo que era regra, pela sua vontade. A regra, a lei, a legislação nascia do arbítrio e da vontade das elites. Não era escrito. Ou seja, era um dos elementos que causava ódio no Partido Popular, porque eles não tinham conhecimento das leis, porque as leis eram controladas e feitas de maneira oral, de uma maneira descontrolada pelas elites, e adivinha, em benefício das elites. Uma outra característica da legislação que o Drácon escreveu era a severidade. As leis que Drácon escreve são marcadas pela sua severidade. Eram leis duríssimas, em que a punição era dura, violenta, pesada e, na visão do povo, desproporcional. Sacou a ideia? Então, os oligarcas, nesse momento, vou até marcar aqui, ó. Os oligarcas, pegar um pincel aqui, ó, os Drácon, na época da oligarquia, ele responde às elites, ao pedido das elites, com uma legislação que é extremamente severa para tentar resolver o problema.
Consegue perceber isso? Mas agora, eu queria que você tivesse uma análise um pouco mais refinada. E para isso, vou colocar um selo do Enem aqui no Draco. Gente, lembra que eu falei que a lei não era escrita, a lei era oral? Então eu vou dar um exemplo. Hoje, Brasil, 2020, o presidente da República, o governador de qualquer estado brasileiro, o prefeito de qualquer município brasileiro, essas pessoas, elas podem fazer o que der na telha? Elas podem simplesmente acordar um belo dia e decidir fazer alguma coisa que lhes pareça correto? Não. E por que isso não pode ser feito? Porque a legislação brasileira segue nós, todos os nossos governantes, eleitos por nós, eles têm que seguir aquilo que está na lei. Eles não podem fazer aquilo que der na telha. Eles não podem fazer aquilo que é o arbítrio de suas vontades. Nós não estamos subordinados e dependentes das decisões arbitrárias desses caras. E o que eles fazem? Eles tomam as suas decisões baseadas na lei. E a lei é conhecida por todos, a lei é pública. O que isso fornece para nós? Isso fornece para nós uma vantagem, e o Enem gosta dessa análise. A vantagem é a seguinte: a sociedade moderna, contemporânea, ela goza de segurança jurídica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, sociedade contemporânea ocidental, as regras e as leis são escritas, são públicas. Todo mundo sabe quais são as leis. Qualquer pessoa pode ir lá na internet, digitar Constituição do Brasil e vai ler tudo. Ou seja, não é segredo para ninguém. Drácon, no momento que Drácon escreve as leis, ele cria, ele origina a segurança jurídica. Por que isso é do Enem? Porque isso é a competência 5, cidadania. Você tem que saber, e eu estou te falando agora. Sacou? Aí veja, você acha que nesse contexto de tensão, o cara faz leis que são severas, você acha que vai resolver o problema? Mas de jeito nenhum, cara. Resultado, as elites, novamente, vão ter que chamar um cara para colocar pano quente na situação, porque o Drácon resolveu, mas não resolveu muita coisa, não. É aí que vem um outro cara, um sujeito chamado de Solon. E o Solon, vou marcar aqui, ó. Quando que o Solon aparece? O Solon aparece em 594 a.C. Tudo bem? Agora, o que Solon faz? Ele vai fazer um conjunto de reformas que vão agradar a plebe, que vão agradar ao povo. Só que essas reformas não são totalmente plenas. Em que sentido? As reformas que o Solon faz, elas vão ter um impacto muito grande, mas toda vez que a elite faz alguma coisa, ela dá um jeitinho, sabe? Aquela história que a minha mãe fala, né? Ninguém dá ponto sem nó. Então o lance é o seguinte: Solon, de novo, vai atender aos interesses da oligarquia. Mas as medidas do Solon merecem a nossa atenção. Então coloquemos aqui para a gente entender. O que o Solon fez? O Solon fez o seguinte: ele foi lá, primeira medida do Solon, e essa medida agradou a todos. Fim da escravidão, olha só, cara, fim da escravidão por dívida. Aquilo que era, tensão social. Ele foi lá e acabou com a escravidão por dívida. E aí o povo aplaudiu de pé, foi uma festa. Só que na sequência, o Solon, ele teve que criar mecanismos. Lembra que o povo estava indignado porque não tinha participação política? Aí ele foi lá e falou, vamos criar mecanismos, vamos criar instituições para que o governo da polis aconteça. A primeira instituição que ele criou foi a famosa Bulé. Repare, Bulé se escreve B-O-U-L-E, mas às vezes você pode encontrar por aí escrito B-U-L-E, tanto faz. A Bulé. Qual era a função da Bulé? A Bulé era também conhecida como a Assembleia dos 400. O que isso quer dizer? Eram 400 pessoas que eram eleitas ali, escolhidas, e na Bulé elas tinham a função de fazer as leis. A Bulé era uma espécie de casa legislativa. Junto com a Bulé foi criada a Eclésia. Olha o nome, Eclésia. E o que era a Eclésia? Era a Assembleia. A Eclésia era a Assembleia. E qual era a função da Eclésia? Era votar as decisões, as leis que emanavam, que surgiam da Bulé. Então a Eclésia era uma assembleia que votava
colocar aqui, ó, que votava as leis. Isso era a eclésia. Ela tinha poder de veto. Dependendo da decisão que veio da Bulé, a eclésia podia vetar ou aprovar. Isso era possível. O Solon, além da Bulé e da eclésia, ele foi lá e criou um sistema judiciário, que era chamado de Elieu. Às vezes você pode encontrar por aí escrito assim, Elieia e Elieu, é a mesma coisa. Era um conjunto de 12 tribunais que iriam impor e aprovar e garantir que as leis estavam sendo cumpridas. Solon também foi um sujeito que criou um padrão monetário lá em Atenas. Esse padrão monetário que ele criou é aquilo que você leu lá no livro do Percy Jackson. É o famoso dracma, beleza? E por fim, o Solon deu a cartada, ele deu aquela cartada que era a cartada da elite. Perceba, Solon, antenado com o interesse da elite, vai lá e faz. Ah, vai ter Bulé, vai ter eclésia, vai ter tribunal, vai ter moeda, vai acabar com a escravidão por dívida. Tava todo mundo aplaudindo, achando lindo. Só que aí o Solon foi lá e estabeleceu a regra. Para participar da eclésia, para participar da Bulé, do tribunal, é preciso obedecer a um critério de natureza. Adivinha? Vou até trocar de cor. Um critério de natureza, olha só, critério censitário. Professor, o que é censitário? Censitário é aquele que depende da renda. Aqui que está o golpe, a facada nas costas que o Solon fez. No começo, estava todo mundo achando que estava maravilhoso, que o Solon era sensacional, que ele governava para o povo, só que ele estava antenado com as elites. Consegue perceber? E é justamente nessa dinâmica, é justamente esse critério censitário que vai se revelar nocivo para o povo de Atenas, que a tensão vai se avolumar, as tensões vão ficar tão grandes que a oligarquia vai perder espaço. E Atenas vai vivenciar um período que muitas pessoas acharam que nunca iria acontecer. É a famosa, tô completando, é a famosa tirania. Detalhe, tá? Mas chama a sua atenção. Tirania, no sentido grego, não é algo negativo. Tirania para nós, homens e mulheres do século XXI, necessariamente tem um sentido negativo, mas a tirania para os gregos não é isso. Tirania é um governo acima das leis. Ou seja, a pressão do povo foi tamanha que a oligarquia, os arcontes, tiveram que se retirar. E aí a tirania surgiu, um governo que administrava acima das leis. Eram os famosos campeões do povo. A tirania é marcada por isso, pelos campeões do povo. E quem são os tiranos? Ora, os tiranos são Pisístrato, Hípias, Hiparco, Iságoras, que fizeram governos marcados por reformas sociais, reformas populares e a realização de importantes obras públicas. Isso é a tirania. Vamos marcar? 1, 2, fazer 3 aqui, ó. 3, beleza? Este 1 é o Drácula, o 2 é o Solon, o 3 são os tiranos. Quem são os tiranos? Os nossos tiranos são Pisístrato, ou Pisístrato, tem gente que fala assim. Os filhos de Pisístrato, Hípias, Hiparco, e o último dos tiranos, que era um camarada chamado Iságoras. Fechou? Esses são os tiranos. Quando que foi a tirania? A tirania começou em Atenas por volta de 546 a.C. E se você observar, as datas estão regredindo, não é? Do maior para o menor, decrescente. E por que está assim? Porque a contagem do tempo da antiguidade é do maior até o zero, então decresce, sacou? Então vamos lá, os tiranos estão aqui. Só que veja, quando chegou no governo do Iságoras, a elite começou a perceber, esse cara está fazendo muita coisa. Portanto, tirania, campeões do povo,
observação aqui na tirania, observação na tirania, era um governo marcado por reformas populares, reformas populares e obras públicas. Isso era o governo dos tiranos. Só que o governo dos tiranos começou a sofrer uma virulenta e uma forte oposição das oligarquias, dos membros da elite, de tal modo que houve um golpe. E é essa a última coisa que nós vamos marcar aqui, ó, o golpe. Qual foi o golpe que aconteceu? Um camarada chamado Clístenes, que era um aristocrata, que era um membro do arcontado. O Clístenes se junta com uma galera de Esparta, invade Atenas e ele depõe o Iságoras. É nesse momento que nós vamos dar um salto. Tudo bem? E o salto que nós vamos dar agora é o surgimento da democracia. É a democracia ateniense. Com o detalhe de que nós temos que marcar. Na tirania para a democracia, nessa transição, houve um golpe das elites. Na pessoa do Clístenes. E que coisa curiosa, o Clístenes, inclusive, vai ser o pai da democracia. Mas vamos lá, né? Clístenes. Clístenes. O que Clístenes faz? Ele assume o poder em 508. 508 a.C. O Clístenes está aqui. Consegue perceber? Então já foi o Drácon, já foi o Solon, já foram os tiranos. Agora observe, Drácon e Solon estão na época da oligarquia. Veio a tirania, esses caras, agora vem a democracia. Clístenes. Medidas do Clístenes. O Clístenes vai lá e faz o seguinte. Ele vai... Eu vou marcar da seguinte forma. Clístenes vai fazer uma ampliação da bulé. Você lembra que a bulé era de 400 pessoas? Agora, a bulé vai ser para 500 pessoas. E por que ele vai ampliar a bulé para 500 pessoas? Porque o Clístenes, ele fez a divisão de Atenas em 10 tribos. E cada tribo com 50 representantes cada. O Clístenes dividiu Atenas em 10 tribos, também chamadas de demos. Cada demos tinha 50 representantes na bulé. 50 vezes 10, 500. Por isso que ele fez essa ampliação. Junto com essas 10 tribos, os demos, aí você pensa, democracia, poder do demos. E isso, você pegou o sentido. Então, ó, ampliação da bulé, divisão de Atenas em 10 tribos com 50 representantes cada uma. Além disso, o nosso amigo Clístenes vai lá e faz uma ampliação da eclésia também. A eclésia vai contar, se liga você, ela vai contar com quase 6.000 pessoas, 6.000 cidadãos. Essa é uma reforma que ele fez. Ele ampliou a bulé, dividiu Atenas em 10 tribos, 50 representantes cada uma, ampliação da eclésia, e uma outra coisa que ele fez foi a criação, sabe do quê? Do ostracismo. Criação do ostracismo. Você já ouviu essa palavra na sua vida? Ostracismo é o seguinte, quando você escuta alguém falar assim, fulano caiu no ostracismo, isso quer dizer que a pessoa está esquecida. Então, qual é o propósito do ostracismo? É o seguinte, lá em Atenas, quando eles iam votar, e onde que eles votavam mesmo? Na Ágora, no espaço do debate. Lá naquele espaço do debate, quando eles estavam votando, se eles percebessem que tinha alguém que estava com ideias diferentes, que estava avacalhando o desenvolvimento da polis, eles votavam o banimento, a expulsão, o exílio, o degredo desse cidadão. E aí pegava o nome do sujeito, escrevia numa ostra, apresentava para a galera, e aí o pessoal falava, e aí, é para expulsar, sei lá, é para expulsar o Nilson? E aí o pessoal falava sim ou não. Se fosse votado sim, o Nilson, nesse caso, estaria expulso por 10 anos da polis. Isso é ostracismo. O afastamento, uma espécie de impeachment do mundo grego. Além do ostracismo, o nosso amigo Clístenes, ele estabeleceu a ideia do sorteio dos cargos, ou seja,
não ia ser mais, a escolha não ia depender exatamente de uma eleição. Os cargos da polis iam ser sorteados dentro lá da eclésia, dentro da bulé. E além disso, ele criou criação dos, vou até trocar aqui, ó, criação dos, trocar de cor, estrategos. O que é o estratego? O estratego é como se fosse um prefeito. A eclésia, a bulé escolhe o estratego de cada uma dos demos, de cada uma das tribos. Este estratego é aprovado pela eclésia e ele começa a ir para essa tribo, para este demos, e ele garante o cumprimento da legislação, que foi aprovada lá na bulé e foi aprovada na eclésia. Ele é o cara que é o poder executivo, e esse sujeito é eleito pela bulé, aprovado pela eclésia, por um mandato de 1 ano. Isso é o estratego. Essas são as medidas que ele cria. Então, ó, ele criou os estrategos, estabeleceu o sorteio dos cargos, o ostracismo, dividiu Atenas em 10 tribos. Só que eu quero que você veja, eu quero que você perceba por que razão o nosso amigo Clístenes é conhecido e admirado como o pai da democracia. Porque ele fez isso, ó. Ele suspendeu o critério censitário que havia sido feito pelo Solon e criou outros. Por isso que ele é o pai da democracia. É bom saber. Pai da democracia. E aqui, de novo, nós temos que contemplar. Se ele substituiu o critério censitário por outro, qual é o critério dele? O que é que confere, o que é que dá o status de cidadão para os atenienses? Aí a gente pega e marca. O que é democracia? Governo do povo, governo dos demos. Mas quem é cidadão em Atenas? Quem são os cidadãos? E a gente marca. Cidadãos. Quem são? São homens livres, maiores de 18 anos. E claro, tem que ser ateniense. Esses são os 4 critérios de cidadania em Atenas. Tem que ser homem, e quando eu digo homem, não é no sentido contemporâneo, é homem no sentido masculino mesmo, varão. Estou falando de gente que tem pênis, tá? Homens, tem que ser livre, se tem que ser... Vamos pensar por oposição, né? Se é homem, quem está fora? As mulheres. Se é livre, quem está fora? Os escravos. Se tem que ser maior de 18 anos, quem está fora? As crianças, os adolescentes. E se tem que ser ateniense, quem está fora? Os metecos, que são os estrangeiros. Resultado, o que é que você tem que compreender? A cidadania em Atenas, isso é importantíssimo para o Enem, a cidadania em Atenas, ela era restrita às pessoas que cumpriam este tipo de critério, estes critérios aqui. Por isso que o Clístenes é o pai da democracia. As estimativas dizem que em Atenas, cerca de 9% dos homens atendiam a esses critérios. Ou seja, do total de pessoas, somente 9% desses homens eram capazes de exercer com plenitude a cidadania. Com o detalhe de que a cidadania em Atenas, ela tinha o caráter, vamos marcar aqui, ela tinha um caráter escravista. Aí você pensa, por que escravista? Porque tem que ser livre. E ela também tem um caráter direto. Em que sentido? Aqui na nossa democracia contemporânea, nós escolhemos o nosso representante, mas lá na Grécia, o cidadão ia lá na ágora e ele debatia e ele discutia, desde que ele obedecesse a esses critérios aqui. Então, uma democracia direta, que é ao contrário da nossa, que é uma indireta. Vou lhe dar um exemplo. Se a democracia do Brasil fosse direta, quantas cadeiras o Congresso Nacional teria que ter? Ele teria que ter 210 milhões de cadeiras, que é a população brasileira. Sabe qual é a diferença? A ateniense era direta, a nossa é indireta. A ateniense é escravista, a nossa é escravista? Não. A ateniense, ela era marcada pela exclusão social. Só os homens livres, maiores de 18 e atenienses podem votar. Na nossa é assim? Não, a nossa tem um caráter universalizante. Essa é a interpretação que o Enem faz, beleza?
Portanto, aqui em democracia, marque aí, ó, selo do Enem. Fechou para você? Aí, beleza. Veio Clístenes e tem o último cara, o nosso último legislador. 5, na época da democracia. É o Péricles. Marquemos aqui. Péricles. E o Péricles ele se tornou legislador em Atenas em 495 a.C. Tudo bem para você? Agora vamos lá. Quais são as realizações importantes de Péricles? Péricles foi o sujeito que, detalhe, administrou Atenas durante a Guerra do Peloponeso. A gente vai discutir isso depois. Então, vamos lá. Péricles. O que você tem que saber? Ele criou um tribunal popular. Ele estabeleceu a ideia que o júri é juiz. Você já viu o tribunal do júri? Sabe? Tipo a Annelise, How to Get Away from Murder. É tipo isso. O júri é juiz. O júri vai decidir. É o caso do Sócrates. Lembra que o Sócrates, fazer um parênteses aqui, lembra que o Sócrates teve que convencer a galera de que ele não era exatamente culpado? Ele tinha que convencer quem? O júri. E o júri era quem? Os cidadãos de Atenas. Júri é juiz, tribunal popular. Outra coisa que ele criou foi a mistoforia. Mistoforia. Foi ele que criou. Aí você pensa, professor, o que é mistoforia? A mistoforia é um salário, aspas, né? É um salário pago aos cidadãos pobres. Isso é a mistoforia. Por que a mistoforia existe e por que ela é importante? O entendimento dos gregos, e sobretudo do Péricles, era o seguinte: na hipótese de que algum cidadão grego, cidadão ateniense, não possa comparecer na ágora, não possa ir até os locais onde são feitas as discussões, na hipótese desse cara não poder fazer isso, porque ele tem que trabalhar, a cidade paga para a família dele um salário para que essa família possa se sustentar enquanto ele pode ir lá exercer a cidadania dele. Isso é a mistoforia. É por essa razão que deputado e senador tem salário, tá? É por essa razão que os nossos governantes, cada um deles recebe salário. Por essa inspiração. Aí você pensa, professor, mas esses caras de hoje em dia não são pobres. Eu sei, mas a ideia teórica é esta. Beleza? Péricles foi o cara que criou o Tribunal Popular, foi o cara que estabeleceu que o júri tem poder de decisão e ele estabeleceu a mistoforia. E uma observação aqui para nós é o seguinte: Péricles governou na época da Guerra do Peloponeso. Fechou para você? É isso que você tem que saber. Ou seja, perceba, a política de Atenas evolui desta forma. E essa evolução acontece dentro de uma lógica social desigual, ao passo que essa evolução acontece mediante transformações que conduzem à democracia, que tem estas características. Fechou para você? Agora, só queria finalizar com algumas palavras que são interessantes. Mistoforia, já marquei. Só que, palavras importantes. Vamos fazer um tópicozinho aqui no cantinho. Palavras importantes. Quais seriam as palavras importantes? Palavras importantes. Isonomia. A isonomia foi criada pelo Clístenes. Todo mundo é igual diante da lei. Isso é herança para nós? É. Isso está escrito no artigo 5º da Constituição do Brasil. Atual, tá? Também tem a isotelia. O que é a isotelia? A isotelia é a possibilidade que existia em Atenas da igualdade tributária, portanto de impostos, para os metecos. Isso era uma possibilidade jurídica que existia em Atenas para que os metecos pudessem pagar a mesma quantidade de impostos que os cidadãos plenos. Beleza? Que os atenienses. Então, isonomia é igualdade perante a lei, isonomia é igualdade tributária para os nossos amigos, os metecos. Depois tem a isegoria. O que é a isegoria? A isegoria é o tempo igualitário que cada cidadão ateniense tinha para falar,
para expor o seu raciocínio. Isso é a isegoria. Também é entendido como direito de votar e ser votado, sacou? Isso também está no artigo 6º da nossa Constituição. Beleza? Desculpa, artigo 6º não, artigo 14º. Então, isonomia, isotelia e isegoria, beleza? E a mistoforia, que eu já havia mencionado aqui para você. Eu não vou escrever cada um deles, porque o espaço aqui ficou pouco, mas eu expliquei direitinho e dá para você completar. Repetindo para quem se perdeu. Isonomia, igualdade, vou fazer aqui, ó, perante a lei. Isotelia, igualdade de impostos para metecos. Isegoria, igualdade de tempo para falar. E a mistoforia é o salário para os cidadãos pobres. Fechou para você? São essas as palavras importantes que você tem que guardar. Fechou? Isso é Atenas. Próximo encontro, vou falar para você de Esparta. Fechou? Então, tchau para você, menino do Enem.